Cleison Melo. Simbora, meu povo! Boa noite! Vamos começar mais um programa Visão Empreendedora. Esse encontro maravilhoso, esse encontro especial para aqueles empreendedores, né, que querem interagir, querem fazer networking, querem bater um papo sobre negócio. Às vezes a gente é tão solitário, né? Essa atividade de empreendedorismo. Queremos falar de negócios, queremos até validar algumas ideias e é difícil a gente encontrar pessoas na mesma vibe da gente, né? Na mesma pegada, querendo crescer, querendo ampliar, querendo expandir. E o programa Visão Empreendedora, ele nasce justamente com esse propósito, né? Da gente poder conectar empreendedores, pessoas que estão começando e pessoas que já têm uma caminhada, uma jornada aí, que pode estar compartilhando suas histórias, e essas histórias nos ajudam a nos inspirar e perceber que todo mundo tem desafios, todo mundo tem dificuldades, e aqueles que venceram foram aqueles que não desistiram, porque na nossa jornada muitas das vezes a gente pensa em desistir, e é quando a gente ouve pessoas que também enfrentaram problemas, dificuldades, talvez até maiores do que a nossa, e elas continuaram e elas buscaram justamente se diferenciar no mercado e elas conseguiram dar a volta por cima. E quando a gente ouve essas histórias, elas acabam inevitavelmente nos inspirando a também fazer a mesma coisa. O programa Visão Empreendedora tem uma audiência muito boa, nós já temos muitos amigos que nesse horário, né, já reserva até para estar em casa, tomando um vinho, descansando e podendo fazer parte da mesa com a gente, né? E a ideia do podcast é justamente essa, a gente trocar ideias, como se você estivesse sentada aqui na mesa junto com a gente, trocando ideias sobre negócio. Muita gente fala do Bahia, fala do Vitória, fala do Flamengo, fala de política, fala de novela, fala de Big Brother, fala de um monte de coisa. Nós escolhemos falar de negócios, nós escolhemos falar de business. E isso é uma cachaça, né? Para quem gosta, é algo muito prazeroso da gente poder conversar, trocar ideias e no mesmo instante aprender. Por isso que começa aí na segunda-feira, porque a gente tem uma semana inteira pela frente para justamente já implementar, né, alguns insights, algumas dicas, algumas sacadas. A gente vai lá e coloca em prática, valida, busca fazer algumas adaptações para o nosso segmento. Mas uma coisa é fato, todos nós temos algo a aprender e todos nós também temos algo a ensinar. Eu posso confessar para vocês que aqui eu muito mais aprendo com os nossos convidados do que ensinar alguma coisa. Aqui eu fico com os dois ouvidos bem abertos para aprender com esses empresários e empresárias que passam por aqui contribuindo, né, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. E você já sabe, você pode participar do nosso programa. Nós temos o WhatsApp aqui da Rádio Adoro e eu quero agora compartilhar com você. Prepara aí, você que ainda não salvou ainda no seu WhatsApp aí. Vamos falar o nosso WhatsApp da rádio para que a gente possa, você mandar um alô pra gente. Se quiser fazer alguma pergunta hoje também para os nossos convidados, pode mandar sua pergunta também, que nós vamos estar aqui compartilhando e saber de onde é que você está ouvindo a gente aí, tá em qual estado, conta pra gente que nós vamos estar aqui mandando um alô bem especial para você. Show de bola! Já salvou esse contato aí, salva o WhatsApp, fala com a gente, segue a gente aí nas nossas redes sociais também. E nós vamos começar agora o nosso programa, né, com a palavra do dia. É o momento onde a gente dá uma pausa para a gente poder fazer uma reflexão. Eu gosto sempre de falar que, independente de sua fé, independente de sua crença, mas todos nós precisamos ter um momento de parar, ter um momento de respirar, ter um momento de se conectar, né?
para que a gente possa estar evoluindo. E por isso que a gente traz, sempre iniciando o programa, com a palavra do dia, onde a gente não tem o interesse aqui de converter ninguém, nem de falar de religião, mas trazer a sabedoria do Evangelho, trazer a sabedoria de Jesus Cristo para os nossos negócios, para a nossa vida. Vamos para a palavra do dia. Palavra do dia. O Evangelho, João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Vamos lá, eu quero fazer uma breve reflexão aqui, né, e mostrar o porquê que esse chefe judaico, Nicodemos, ele foi encontrar com Jesus à noite, porque pela posição que ele ocupava, né, a oposição política, a posição religiosa, não permitia que ele viesse em público falar com Jesus, mas ele conhecia e ele sabia quem era Jesus. Esse mestre, ele sabia identificar de fato quem era o mestre. Por isso que ele vai ao encontro para justamente aprender com esse mestre, e nesse diálogo com esse mestre, ele recebe essa informação de Jesus, onde dizendo que é necessário nascer de novo. E antes de comentar esse nascer de novo, eu quero trazer que o empreendedor, ele precisa ter essa visão. O empreendedor, ele precisa saber identificar as oportunidades. Ele precisa conseguir enxergar o que talvez a maioria não enxerga. É impressionante quando a gente tá falando de empreendedorismo, às vezes você tá de férias, você tá na praia, você tá lá de boa, você tá descansando e você vê, sabe, uma oportunidade de negócio. Eu tenho um amigo que
tem horas que a gente sai pra jantar ou pra almoçar e a gente tá conversando e aí vem um monte de ideias, né, de negócios pra fazer ali. E a gente pensa justamente isso, falar assim, cara, tem hora que dá vontade da gente fazer tudo. E pra gente que tá conseguindo enxergar e tá conseguindo ter essa visão, parece fácil, mas não é. Porque muitas pessoas, na verdade, desejam enxergar essa oportunidade e não enxerga. E eu vou falar até uma coisa aqui que é muito forte, tem muita gente que tá tropeçando na oportunidade. Tem uma oportunidade que tá do lado dele, tá embaixo, ele tá tropeçando como uma topada, né? Como se fosse uma pedra. Muitas vezes até ele reclama daquela oportunidade e ele não tá conseguindo enxergar. E eu quero já nesse momento de reflexão aqui já te despertar para isso, para que você tenha a sensibilidade de que talvez, olha o que eu vou falar aqui agora que é muito forte, tá? Talvez um problema, talvez algo que você ache que é um problema, é uma oportunidade disfarçada. É porque, na verdade, a oportunidade ela vem disfarçada. Por isso que nem todo mundo consegue enxergar. Tem aquela história que conta, né, dos vendedores que foram vender lá na Índia, né? E um diz que lá é um problema, que não vai dar certo porque ninguém usa sandália. O outro vai lá e diz, não, aqui vai dar muito certo, pode aumentar a fabricação porque ninguém ainda usa sandália, ninguém ainda usa. Então é justamente essa questão de ter esse olhar clínico para conseguir identificar as oportunidades e poder fazer a diferença. Diz que quando estavam ali criando a questão do telefone, muita gente falou isso, né? Quem vai preferir estar falando por telefone, né? E tantos outros inventores do rádio, de tantos outros, eles foram chamados de loucos, eles foram chamados de malucos, porque naquele momento inicial não fazia sentido, porque as pessoas não conseguiam enxergar o desdobramento que viriam ali depois daquelas invenções ali. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar para concluir essa breve reflexão é que Nicodemos ele diz assim: como é que alguém pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar novamente no ventre da mãe? Nicodemos ele estava com uma visão limitada, uma visão fechada, e ele não conseguia entender esse nascer de novo. E esse nascer de novo que Jesus trazia, hoje tem um nome chique e bonito, que fala mindset. É preciso mudar seu mindset. Então, talvez Jesus ele dissesse para Nicodemos lá, ao invés dele dizer assim que era necessário nascer de novo, é necessário você mudar seu mindset. É necessário você mudar sua mentalidade. É necessário você eliminar suas crenças limitantes. Tem muita gente que está travada, tem muita gente que está presa, tem muita gente que não decola e esses inimigos não estão fora, esse inimigo está dentro. Esse inimigo está dentro da sua própria mente. As crenças que você implementou e plantou aí dentro de você. E aí, essas crenças, elas te travam, elas te limitam, elas te impedem de você crescer, de você expandir. Aí é necessário nascer de novo. E agora, esse nascer de novo é um ajuste de mentalidade, é uma mudança de mentalidade. Quando eu olho para mim, eu vejo que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, é porque eu mudei a minha mentalidade. E eu quero encerrar te dando essa dica. Mude também a sua mentalidade. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Esta frase não é minha, né? Essa frase é de Albert Einstein. Ele diz que o maior ato de insanidade do ser humano é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, quando nós queremos algo diferente, a gente precisa fazer, verbo fazer, mudança de hábitos, mudança de atitude. Agora, a parte mais interessante é, ninguém vai mudar hábitos, ninguém vai mudar atitudes, se não mudar
a mentalidade, se não mudar seu mindset, se não mudar a sua forma de enxergar as pessoas, de enxergar os seus negócios, de enxergar as novas tecnologias, as novas formas de enxergar os desafios, os concorrentes, as inovações, a tecnologia. Que nós possamos ficar com essa reflexão para a gente poder ajustar o nosso mindset, a nossa mentalidade para o sucesso. Nós já iremos começar, vamos agora para o bloco de comercial e quando a gente voltar, a gente volta em definitivo já com os nossos convidados aqui, Super Mega Ultra Power Blaster especiais. Eu vou deixar para apresentar já na hora da introdução aqui, junto com o jingle da empresa deles. Vamos tocar esse jingle também. E já, comercial é bem rapidinho, se prepara aí, vai buscar o vinho, o queijo e vamos participar de um bate-papo aqui bem gostoso, porque a história desse casal aqui é realmente muito inspiradora. Simbora e vamos pra cima. Rapaz, o programa hoje a gente começou na pegada, viu? O programa hoje a gente começou aqui já salivando, querendo tomar um bom vinho. Aqueles pratos deliciosos e a melhor parte ainda... É muito gostoso, né? Comer na casa de Moá, mas pra mim ainda tem uma coisa que eu gosto muito, que é tirar foto, é postar, né? Então os pratos são lindos demais, então é realmente um lugar que você que tá aí nos ouvindo, né? Que ainda não conhece, eu tenho certeza que a partir desse podcast aqui, a partir dessa conversa aqui, você vai ficar com vontade de conhecer, porque você vai perceber que todos os pratos são recheados de amor, de afeto, de carinho. É uma galera muito próxima, né? Uma galera muito quente que traz todo esse afeto para os clientes. E hoje nós temos uma alegria muito grande aqui, muito especial no programa Visão Empreendedora, de receber aqui, eu acho que é pela primeira vez, um casal. Pela primeira vez a gente recebe aqui um casal e aí eu quero aqui já externar e expressar a minha felicidade, porque eu amo família, eu luto pela família, eu defendo essa entidade chamada família. Então, quando eu vejo casais trabalhando juntos, eu lembro sempre daquele livro de Gustavo Cerbasi que diz que casais inteligentes enriquecem juntos. E enriquecem em todos os sentidos, porque não tem preço, né? A gente poder trabalhar e a gente poder ter como sócio, como esposo, esposa, amigo, parceiro, companheiro de negócio. E nós vamos falar muito sobre isso aqui. Vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai curtir bastante. Sem muitas delongas, porque vocês já estão me xingando aí, porque vocês não vieram para cá para me ouvir. Vocês vieram para cá para ouvir esse casal lindo, esse casal especial, esse casal maravilhoso, esse casal que nos acolhe tão bem lá na casa de Moá. Seja bem-vindo, João, seja bem-vinda, Pete. Se sintam muito à vontade, se sintam em casa. Os estúdios aqui da Rádio Adoro, nesse momento, é a nossa casa. Deixa eu dar um seja bem-vindo também para Yuri também, que tá aqui com a gente também no estúdio, tá? Todo mundo, estão os três aqui. Pete, João e Yuri. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Adoro. Eu adoro falar adoro, gente. Eu acho que casou tão bem o convite na hora que ele falou comigo. Não é na Rádio Adoro, eu falei, adoro. Eu sempre usei muito essa brincadeira, até grupo de WhatsApp. E aí, Pete, vamos para tal lugar? O lugar é esse, eu adoro. Eu tô indo pra casa de Moá, eu respondo do cliente, adoro. E vamos adorando. A gente tá aqui pra isso. Viu? Eu fiquei muito feliz, viu, Pete e João, por vocês terem aceitado o convite de vir aqui compartilhar conosco um pouco da história de vocês, da trajetória de vocês. Cada empresário, cada empreendedor que vem aqui, a gente se sente muito honrado, porque a nossa vida, só quem conhece as nossas dores, os nossos sabores e dissabores é a gente, né? É a trajetória nossa. Então, quando a gente pode compartilhar isso, a gente acaba inevitavelmente inspirando outras pessoas.
Porque vai ter gente que vai olhar pra vocês e vai achar que a vida de vocês é um mar de rosas, que é tudo fácil, que vocês estavam cheios de dinheiro lá na conta e aí estavam meio desocupados, num TED, falando assim, eu vou investir nisso aqui pra me divertir. Porque as pessoas têm essa visão, muitas das vezes, que o empreendedor é fácil. E aí eu gosto de trazer essas histórias, e eu falo de histórias da vida real, porque na internet tá cheio de gente com histórias de palco, bonitas, mas que não são reais. Sim. E pra aqui, na verdade, a gente quer a história real. E antes até de eu mandar um alô, que já tem muita gente aqui já participando, eu queria começar, Pete, falando um pouquinho da história de vocês. Tipo assim, desde criança, na verdade, vocês já pensavam em empreender? Eu quero voltar bem lá atrás mesmo, ou tipo assim, tinha um sonho de ser médico, policial, professor, algum sonho, jogador de futebol, sei lá, ou se já pensava em negócio, em empreendedorismo, e se, ó, a pergunta grande, e se na família, pai ou mãe já tinha essa carreira, ou não? Vou responder minha parte, depois o João responde a dele, pode ser? Sim, porque sim. A gente tenta não falar pelo outro, apesar de que eu falo muito, viu, gente? Mas vamos lá. Mas essa é bem pessoal mesmo, até na infância, porque João tem cara que queria ser jogador de futebol, Neymar, alguma piloto coisa de avião. assim. Piloto de avião? Piloto de avião. Ó, a gente já falando por ele. Aí, ó. Volta, pô, ele tá falando por ele, não deixa eu falar por mim. Bora lá. Ó, por mim, na minha cabeça, assim, quando eu volto muito na minha infância, eu lembro muito de compartilhando conhecimento. Sim. Compartilhando conhecimento no sentido, eu gostava muito de brincar, de ou escrever, ou brincar que eu estava dando aula para minhas outras colegas, para minhas outras vizinhas e tudo. O empreender, para mim, ele era muito distante. Sim. Ele vinha de um lugar muito distante. Até porque a crença para a minha infância e para a minha vida sempre foi uma crença no sentido de estude, adquira conhecimento, trabalhe, faça a sua faculdade e, por favor, passe no concurso público. E isso, eu não tenho problema em dizer minha idade, então eu tô com 41, já beirando os 42. Então, para a minha família em si, me deu um alicerce muito bom pro lado do conhecimento. Sim. Adquira conhecimento, estude, faça sua faculdade. Não dependa das outras pessoas, mas muito no sentido de CLT. Sim. A minha família, eu tenho culturalmente culturalmente, isso, né? As famílias não fizeram nada de errado, é normal, é natural. Exatamente. Inclusive, desejando o melhor pra gente. Desejando o melhor, porque dentro daquele universo, do que você conhecia, do que os meus pais podiam fazer por mim, e com a minha maternidade isso fica muito mais latente, né? Você tá sempre falando para os seus filhos o melhor que você pode. E até as ferramentas até onde você tem. Sim. Então, as ferramentas que meu pai e minha mãe me deram foi baseada muito nessa questão. Estude, trabalhe, tenha seu emprego. Era muito voltado mais para o campo do CLT. Falar de empreendedorismo, para mim, ele surge muito mais para frente. Quase meus 28 anos em diante. Caramba. Então, até já nesse começou ponto, a cogitar alguma coisa lá, né? Mas aquilo ainda ficava de um lugar tão distante, no sentido de que você, como no começo você falou uma frase que eu gostei muito, a crença limitante. Sim. Você meio que dá uma travada ali no que, não, isso aqui talvez eu não você consiga. Você mesmo, né? A gente mesmo. Você não precisa que outra pessoa lhe diga, não. Entendeu? Pode falar, João, senão eu continuo aqui, viu? Mas aí era CLT mesmo, mas tinha alguma vontade, algum trabalho específico que tinha vontade? Não, né? Não tinha, não. Assim, no começo era essa brincadeira lá na criança, teve uma fase... Mas era estudiosa? Era, sempre fui. Sempre foi. CDF, total. E não era aquela estudiosa de dizer assim, peguei na sala de aula e vou fazer a prova. Não, eu precisava chegar em casa, escrever. Era aquela aula de história, era a professora falando, eu escrevendo de volta. Na faculdade eu era assim. Minha esposa, ela na faculdade, ela era assim também, Vânia, que inclusive tá mandando um abração aqui, um beijo pra vocês. Beijo, gata. Vânia tá aqui dizendo comida maravilhosa, grande abraço em Pete, em João, e nos sentimos em casa, na casa de Moá. Atingi meu objetivo. Toda vez é esse meu objetivo quando vocês vão lá. Só isso.
Valeu. Vânia era assim, Vânia na escola, Vânia acho que se o professor espirrasse, ela anotava o espirro no caderno lá, porque ela literalmente copiava tudo. João, e aí, conta você agora, você era CDF também, na mesma pegada ou não? E o que é que você, quando criança, assim, os primeiros pensamentos do que você queria ser, era piloto mesmo ou tinha outros planos aí? Boa noite aos ouvintes. CDF, eu não gosto muito desse termo, não. Acho foi meio estranho, meio pejorativo. Aham. Mas era estudioso, gostava de estudar. O colégio lá em Alagoinhas, o rumo era bem puxado, então, tanto que aconteceu uma coisa na minha parte que eu fui reprovado na primeira série, que é uma coisa difícil, né? Na primeira, no primário, no caso. Não existe reprovação. E ali eu já tomei logo a minha... Mas foi bom já pra dar uma despertada já. Acordar e ver que precisava estudar e que não tinha caminho fácil. Sim. E minha vontade era ser piloto da aeronáutica. Fiz o... ITA? Não, que é a escola de operadores que eu estudar, para ser piloto de caça. Sim. E aí tinha idade limite, o EPK você tinha para fazer primeiro, segundo, terceiro ano, mas teve uns problemas. E aí quando eu fiz, eu estava no segundo, fiz para o terceiro ano, porque só tinha terceiro ano aberto. E aí minha idade depois limitou. E aí eu acabei, quando eu fiz não passei. E no ano seguinte eu não consegui mais fazer por causa da idade limite. Eu ainda fiz um concurso para entrar em uma das... Eu fiz um concurso para sargento para entrar, porque quando você virava militar, você aumentava um pouco a idade, você podia fazer. E aí, no dia de se apresentar, eu não fui e resolvi não ir, resolvi seguir a carreira eu já tinha passado na Federal em Ciência da Computação, que era outra coisa que eu gostava. Ciências da Computação, tá vendo aí, gente? Tudo a ver com gastronomia, viu? Vai pegando a visão aí. Vai prestando atenção na história, porque a história é interessante. Pô, você fala Ciências da Computação, eu tinha vontade de fazer essa parada, sabe? Eu gosto muito de informática e depois quando eu fiz um curso de Excel avançado, que começava a fazer, que é bem raso, né, do que de programação, mas já dá um sentimento de programar alguma coisa assim. E aí eu fiquei muito inclinado a querer depois fazer uma faculdade disso, mas aí pra mim era um pouco daquilo que a gente tava falando aqui. Eu acho que não era tão minha área e acabei me enveredando para o comércio mesmo, para os negócios, me afastei. Mas eu gosto muito e admiro muito a questão da programação em si, no caso. O empreendedorismo veio justamente na faculdade de Ciência da Computação, que eu fiz federal. E lá tinha a própria área de ciência da computação leva muito para a área de empreendedorismo. Sim. E a gente tinha matéria de empreendedorismo e quando eu fiz eu gostei e vi que era uma possibilidade, né? Porque o pessoal que faz ciência da computação, como você está falando de programação, busca sempre a inovação, fazer coisas diferentes. Fazer melhor, fazer mais rápido, com mais precisão, né? Mas é um sonho e é um desafio muito grande na região que a gente vive. Sim. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Agora tá muito na moda a questão de startup. Até fugindo até um pouco da parada, mas qual é a visão que você tem disso aí? Porque é todo mundo hoje querendo fazer um aplicativo e ficar rico. Tá? Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu acho que o cara que tem um bocado de gente. Eu já tive um bocado de pessoas conversando, pedindo dinheiro, investimento, que vai lançar um aplicativo que vai revolucionar e que vai não sei o quê. E outro agora é um aplicativo disso. E um bocado de gente com esse negócio de startup, de aplicativo aí. Mas é mais complicado um pouco do que o pessoal pensa, né? Muito mais. Já teve essas ondas, na primeira onda que teve que foi com os sites, a criação dos sites. Sim. Veio aquela onda e teve a bolha, estourou e muito investidor perdeu dinheiro porque não era nada daquilo que se imaginava. E eu peguei até isso foi um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, mas estourou quando a gente já estava iniciando a faculdade. Iniciei em 99, acho que 2000, 2001 que começou a ter as primeiras crises. Entendi. Porque o pessoal fica na esperança do dinheiro brotar do nada e teve gente que ganhou dinheiro, mas é uma minoria. Então, todo mundo tá querendo achar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Tem que tentar. Não tem jeito. Mas você depende muito do ambiente, né? Sim. Para as coisas funcionarem.
Não é à toa que os ambientes onde existe muito investimento, né, no desenvolver, startup é um negócio fantástico, tem que existir. Sim. Porque senão você não vai desenvolver. Sim. Tem que ter gente para torrar dinheiro, para desenvolver alguma coisa, que aquilo vai gerar muito dinheiro. E por Lá isso, na frente, mas que no início vai ter que investir, é gasto então, bastante. Que na verdade não é gasto, né? É investimento. É investimento. É um grande problema, por exemplo, que acontece na minha área, porque eu sou da área de computação, mas me especializei na área de infraestrutura. Sim. E que um dos grandes problemas que a gente tem é a visão de que TI é gasto e TI é investimento. Perfeito. Se você entrar em uma empresa e você pegar que cada área daquela empresa faça o seu orçamento, você vai ver que TI é pequenininha. Sim. Que tem áreas aí, vendas, financeiro, que demanda rios de dinheiro erradamente o orçamento, o cara pega, joga tudo ali como fosse TI, fica aquele orçamento grande, tem que cortar. E ali é que menos tem gasto. Verdade, perfeito. Então, tem essa visão e que acaba prejudicando muito o desenvolvimento. Por exemplo, o curso de computação da Federal foi o primeiro curso de computação do Brasil. Puxa. E era uma faculdade que caiu muito, graças a Deus. Voltou, veio muita gente de fora e deu uma levantada, mas era um curso que... Agora do Brasil. Do Brasil, primeiro. E a gente fala tanto assim, às vezes, do Nordeste, como que aqui tá atrasado e tal, e nesse caso aí a gente foi pioneiro, mas não se levou na frente. Outras, Pernambuco, que era bem lá atrás. Entendi. Então, desenvolveu. Conseguiu desenvolver, fazendo marketing, fazendo coisas que nem tinha e foi para frente. Mas investindo justamente no que você falou, de startup e na tentativa mesmo de que tem que quebrar paradigma e tem que tentar inovar. Show de bola! Tem aqui a galera mandar um abraço aqui para o grupo Tratantes Off-Road, Salvador, Bahia. Somos seu fã. Tem uma pergunta para o empresário João Luna. Como ele se sente ao saber que tem o melhor restaurante de feira? Rapaz, já vai jogar essa pergunta aí nos seus peitos já. Como é que você se sente ao saber que tem o melhor restaurante de feira? Manda um abraço, um alô aí para Ativo Gestão Empresarial. Tá mandado um abraço, meu amigo Salvador aí presente, conectado. João, você se sente dessa forma aí? Como é que você se sente? Me conta aí. Não me sinto dessa forma não, mas é um objetivo. A gente tem que buscar ser referência, né, no que a gente, onde a gente quer. Breno Almeida aí, abraço, Breno. Obrigado pela participação aí. Eu acredito que todo mundo que empreende tem que almejar o topo, né? Tem que almejar conquistar mesmo, crescer. Senão não cresce. Senão não cresce. Léo Serra de Salvador aqui, tá dizendo, fã da Casa de Moar, sempre que vou passo por feira, procure no horário do almoço para aproveitar o maravilhoso restaurante. Verdade, eu também gosto. E a sobremesa é melhor ainda. Bora lá, deixa eu falar de negócio, eu quero falar de comida, mas eu vou falar de negócio. 2 perguntas. Número 1, tá? Se eles têm planos para abrir filial em Salvador. Já vou fazer as 2 logo, né? Certo. Que aí vocês administram a resposta. Primeiro é se vocês têm plano de abrir filial em Salvador. E é interessante porque eu quero que vocês respondam isso, porque vocês parecem que são de Salvador, né? Estão em feira, então isso é bem legal também. Eu falei isso porque eu queria compartilhar essa história. Vocês, pra mim, vocês foram muito ousados. Desafio. E eu gosto disso. Isso pra mim... Empreendedorismo, eu falo, se não der frio na barriga, não vale, tem que dar um friozinho na barriga. Número 2, meu prato preferido é a salada tropical. Sou fitness, mas gosto de todos os pratos. Salmão com purê aromatizado de manjericão, camarão a severo e hoje, coincidência, comi o prato campeão do panela de barro. Sucesso! A pergunta é, qual o prato mais antigo e procurado da Casa de Moar que sai mais desde a época do shopping? Léo Serra, 2 perguntas aí. Obrigado, Léo Serra, pela participação. Muito legal, tem mais gente aqui. Agora é com vocês. Vou responder essa então, tá bom, gente?
Ó, a ousadia, ela vem muito de João. Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas olham assim pra gente, e aí vou falar muito tranquilamente, eu sou a mais faladeira, extrovertida, João fica naquele lugar mais tranquilão, mais tímido, mas ele é o cara que eu chamo ponta de lança, sabe? Ele chega e fala assim, vamos fazer. Eu me considero muito, me entendo muito do lugar de comunicadora e executora dessa ponta de lança, tá? E quando a gente se conhece, porque eu acho que vale a pena, eu não tenho como hoje falar do empreendedorismo e do empreender sem passar pela nossa história, porque a nossa história envolve isso. Até porque o que está trazendo aqui, a gente justamente foi você ter conhecido a nossa história. Verdade. Então a gente começa com um casal que se encontra, se apaixona no âmbito do CLT, porque eu trabalhava em uma empresa. Os dois empregados. Os dois empregados. Que massa. A gente se conhece numa reunião de negócios. Ó, poxa, a reunião de negócio rendeu a Yuri ali, ó. A gente se conhece nessa reunião de negócios e a gente se apaixona e tá junto. E nesse tá junto eu faço até uma brincadeira, gente. Assim, você tá me deixando tão à vontade que eu vou me permitir. Fica à vontade. Que quando ele chega pra mim e fala assim, não, eu tenho vontade de empreender, eu vou montar um restaurante. Você tá apaixonada e você parece a Chiquinha do Chaves. Ai, que legal. Ai, que bacana. Você vai ter Carlos, né, que é o esposo da mãe dele, e faz assim, eu vou afugentar o passarinho? Que nada, rapaz. Então me deixa quieta aqui no meu canto. Nesse momento, e aqui quando a gente olha para trás da nossa história, o empreendedorismo ele aparece em momentos diferentes na vida da gente como casal. Então, por isso que eu falo que João vai na frente, é o ponta de lança. Então, ele providencia, na época, pessoas, parcerias que topam esse empreendimento com ele. Sim. E aí, a gente vai para a pergunta que foi, por que Feira de Santana, já que somos de Salvador, né? Então, não é nada feito de forma intuitiva. Então, houve estudo, houve uma pesquisa de mercado. Viu a necessidade, a demanda que tinha aqui, né? Isso a gente está aqui já há 8 anos nessa brincadeira boa. Então, você está em Salvador, você seria mais um restaurante. Mas quando você observa a feira, uma cidade tão voltada para o negócio, 600 mil habitantes, ali você observa uma oportunidade de você já entrar com um diferencial. Sim. Então, quando eu falo a gente, é porque eu já estava com ele, mas eu estava lá no meu âmbito CLT, não sabendo eu que estava me preparando para chegar onde estou hoje. Então, ele toca isso, vem a necessidade do empreender da parte dele, como ele fala, né? Que começa bem mais cedo. Ele vem com a bagagem também de outro lugar. João passa um tempo fora do Brasil, está em outro continente, faz criações da área de TI e volta para o Brasil. Então, quando ele volta para o Brasil, que a gente se conhece, eu percebo a inquietação dele, que aquela caixa do CLT já não comporta. Você falou palavra aí que essa inquietação ele ficava muito inquieto. Não encaixa mais ali na CLT. Não está encaixando, não é isso. Como eu ainda naquela época era muito confortável, não vou negar, e eu estava bem, então estava tranquilo, então vamos ficar aqui, que aqui tá de boa. Não, vai lá. E aí eu fico acompanhando a trajetória. E o crescimento, e com a inauguração, e a gente está em feira, e virem as pessoas e tudo, e virem os desafios. Tem uma coisa que você usou no início aqui da sua fala, a solidão no empreendedorismo. E aí, quando eu começo a acompanhar a trajetória do meu companheiro, tá do meu lado, e você não tem esse lugar. Deixar o bichinho sozinho, não. Você não tem esse lugar que você esteja ali discutindo ideias, sabe? Acredito que às vezes o empreender para algumas pessoas vem de um lugar que parece que não é tão legal, as pessoas não conseguem observar o empreendedorismo no lugar. A gente está falando aqui do pequeno empreendedor, né? Então, como você mesmo disse, pessoas reais. Mas voltamos, vem para a feira por isso. Você estuda um negócio, você vê o que é que você quer fazer de negócio. Poxa, em Salvador você é mais um, mas em feira você é diferente. Eu consigo me destacar melhor. Entendeu? Eu vou trazer uma coisa diferente para aquela cidade. Que o objetivo foi alcançado, o objetivo foi alcançado. Porque eu não posso negar que a gente, olhando para trás,
da trajetória que a gente vem. Quando a gente ousa, pessoas que não são de feira vêm e montam um restaurante, eu venho com outras pessoas, outros empreendedores apostando nisso também. Sim. E me sinto muito orgulhosa, tranquilamente, de dizer que hoje a gente tem restaurantes que você pode circular por Feira de Santana e ter bons restaurantes. Perfeito. Quando a gente vem para cá uns 8 anos atrás, a gente vem como referência, ok, porque eu acho que 600 mil habitantes tem para geral. Desculpe o termo, viu, gente? Tem para geral. Então, o que é que vai deixar a gente diferente na pegada desse negócio? O que é que vai fazer com que o cliente pensar no cliente? Eu quero ir na casa de Moá. Hoje eu quero estar na casa de Moá. Isso para mim traz... Aí eu venho para a minha história agora. Sim. Porque eu me torno uma empreendedora e digo sou uma empreendedora recente. E até falar que sou uma empreendedora demorou. Porque terminei um ciclo no mundo corporativo. Na verdade, eu digo que foi uma sincronicidade de coisas ao mesmo tempo. Aos 39 vem a minha maternidade. Eu topo por uma maternidade inclusiva. Então, eu faço meu parto em casa, meu parto domiciliar planejado. Então, é uma história que ela me move muito, esse nascer mãe, sabe? E providenciar algo diferente para o meu filho. Então, quando eu venho para isso, volto depois de 7 meses para aquele mundo corporativo. Eu também estou bem aqui? Será que as coisas estão... Eu começo a me perceber mais potente também. Sim. Caramba, pari ele aqui em casa, João topou isso comigo e vamos junto. Foi muito bacana. Esse ciclo se encerra e quando esse ciclo se encerra, eu tinha oportunidade. Ou eu voltava para o mundo corporativo, ou eu olhava para aquele companheiro que está ali, naquela persistência, naquela disciplina, naquele amor por aquele restaurante, por aquela afeição e aquela persistência. Não, a gente está dando certo, vamos continuar. A gente está dando certo, vamos continuar. A gente precisa renascer, porque veio a pandemia. Sim, então, a gente precisa se reinventar. A gente sai de um centro empresarial e a gente vai para um espaço aberto. A gente sai de uma franquia onde a gente pega know-how, porque se você olhar, eu tô com uma pessoa da área de TI... Vai. Deixa eu interromper aqui rapidinho, só pra galera ir pegando aí, porque você fala junto e você fala rápido... Fica parecendo que é fácil. Não, mas a história é um desafio em cima do outro. Então você tem um cara na área de TI. Tem que ter fibra de aço. Cara da área de TI. E eu gosto de falar isso, Pete, porque o empreendedorismo não é falado nas escolas, não é falado nas famílias. Então, às vezes, o pessoal tem uma visão errada ou às vezes eles acham que as coisas são fáceis. E, na verdade, o meu objetivo com o programa Visão Empreendedora é conscientizar. É dizer que vale muito a pena, mas você não tem que entrar achando que é uma brincadeirinha. Não é. Porque é sério e aí, são muitos desafios. São 2 verbos diferentes. Investir e empreender. Sim, perfeito. Nem sempre o investidor é o empreendedor. Sim. E nem sempre o empreendedor é o investidor. Se você tem a possibilidade de investir e empreender no seu negócio, massa. Top. Beleza, eu acho que você começa com o melhor dos mundos. Porque tem aquele cara que só vai investir no negócio mesmo, porque é o que ele quer. Eu tenho uma grana, eu posso aplicar nesse negócio e outras pessoas vão trabalhar para mim. Sim. Ou empreender comigo. Mas essa figura que você está trazendo, por exemplo, a mim, João, é do empreendedor. De eu estar dentro do meu negócio. Fazendo acontecer. Eu faço acontecer dentro do meu negócio. E se tem uma coisa que eu gosto muito dentro do meu negócio, é receber os meus clientes. Eu ia falar isso. Se você falar aqui no podcast que você não gosta, eu ia falar, finge muito bem. A Rede Globo tem que contratar essa mulher, porque a gente se sente muito bem acolhido. Então, dentro dessa perspectiva que eu venho junto com ele, acompanhando, observando, estando já no negócio com ele, e como a gente falou antes da gente entrar sobre dom versus habilidade, rolou essa conversa aqui, gente. Sempre uma conversinha antes, tá? Não fica achando que a gente chega aqui, lindo e maravilhoso. A gente é lindo e maravilhoso, mas a gente estuda. Tem que ser estudado. Tem que se preparar, tem com certeza. Tem que se preparar, sim. Não
a gente tropeça. Sim, sim. E aí, você ficar o tempo todo só tropeçando e achando que está empreendendo é complicado. Perfeito. Então, eu observo meus últimos 15 anos. Foi uma bagagem para onde eu estou hoje. Sim. E aí, quando as pessoas falam assim... Eu, outro dia, me peguei assim, caramba, 42. Tô começando de novo em uma outra área. Mas esses 15 Mas a gente não começa do zero. Você não começa do zero. Não. Você não conversa do zero. E as pequenas conquistas, muitas vezes, elas me deixam muito emocionadas. Sábado, a gente fez uma noite de jazz no restaurante, que o restaurante bombou. E eu tive a oportunidade de estar na mesa com os clientes. E em momentos os clientes participarem daquela música junto comigo. Eu amo dançar. E eu me dei conta que gente, deixa eu dançar só um bocadinho. E eu levantei no restaurante, eu dancei um pouco, depois eu sentei um pouco. E aí tinha a Bartira de um lado, tinha a Milena do outro. Gente, esses nomes são os meus clientes. Porque eu gosto de reconhecê-los. Sim. Isso me faz um bem danado, sabe? Lógico que o restaurante tem N desafios. Sim. Tem. Mas tem uma parada que eu falo pro João, acho que eu fui fisgada. Eu fui fisgada por eu observar todo mundo feliz, todo mundo alegre. E o fazer acontecer se torna real, se torna palpável. Não é aquilo que você ouve do CLT quando você tá lá e você recebe ele top-down, entendeu? Faça acontecer. E você fica, meu Deus, faça acontecer como? Aonde? Por quê? Pare e pense que meu apelido é Pitty. Uhum. Eu tenho esse apelido há mais de 20 anos. E quando eu entrei no mundo corporativo, as pessoas me perguntaram. Pegou o pitch de venda, eu me apresentei como Pitty ao ponto das pessoas... Pitty, eu tô procurando seu e-mail aqui, mas não tô achando. Eu falei, tá procurando como o quê, gato? Pitty. Eu falei, mas meu nome não é Pitty, é Priscila. Mas por que isso só fala? Eu consegui. Isso eu acho bacana. E trazendo pro Casa de Moá, é a minha essência com o João. Sim. E quando eu falo com o João, porque a Casa de Moá também não existe sem ele. Sim. Então... lá no show de jazz, ele estava lá, perto do caixa, com as meninas, na parte técnica, na parte burocrática, que se eu entrasse ali, não seria a minha zona confortável. Eu ficaria tensa por não ter a mesma habilidade que ele tem. Perfeito. E meus clientes aqui na frente querem e gostam. Olha, gente, eu vou falar sem problema nenhum. Eles querem e gostam de conversar comigo real. Cleison tá aqui. Sou testemunha ocular. Vânia tá aqui também concordando, também apoiando aqui. E eu me sinto, às vezes, muito grata. Então, nós somos a essência daquilo ali. Então, quando eu faço a reunião com os nossos funcionários, eu falo para ele, poxa, eu não sou a investidora aqui. Eu empreendo junto com vocês. Eu empreendo, vocês estão comigo e eu estou junto com vocês. Então, na hora do desafio, eu tô colada, eu tô junto. E o time, eu sempre fui muito acelerada. Esses últimos 15 anos sempre foi uma pegada muito rápida de resolução de problemas e de objeções, né? Você contornar objeções. Eu reduzo isso para um time de 60 a 80 minutos. Porque você vai para um restaurante, você não quer se estressar. Sim. É uma experiência, É uma experiência. Né? E aí eu fico com ele, eu falei, cara, a última coisa que eu vendo é o alicerce. A fundação de uma casa é o que você constrói primeiro, tem que ser bem construída. Sim. Eu comparo a minha boa comida. É a minha boa comida, é a base. Depois disso, para eu levantar isso, eu tenho que trazer experiência. Porque se eu não trouxer experiência junto com essa boa comida, o que te faz voltar? O que te faz lembrar de mim? Pitty, agora me desculpa interromper, mas onde você aprendeu isso? Se você... Porque, tipo assim, a galera que é do meio, e tipo assim, você tem quanto tempo no meio mesmo aí? Eu comecei em agosto do ano passado. É muito cedo. Mas eu lhe disse aí tomou um curso, foi um aprofundamento. Mas o que eu lhe disse, esses meus últimos 15 anos me respaldaram para coisas que eu não imaginei que eu poderia aplicar no restaurante. Sim. Quando eu entrei no restaurante, inclusive, eu me sentia insegura ao ponto de dizer assim, caramba, o que é que realmente eu vou conseguir fazer aqui?
Cara. E aí eu comecei a observar que teve uma entrevista que eu ouvi uma vez do Abílio Diniz e aquilo ficou gravado para mim. Sim. Qualquer área que você for trabalhar ou empreender, você vai ter duas coisas: pessoas e processos. Você vai na indústria, pessoas e processos. Você vai no hospital, é pessoas e processos. Aquilo bateu assim em mim, porque desse mundo corporativo que eu vim, no final desse conto se resumia a isso. Sim. Quando eu ia para um cliente para tratar uma objeção de algum projeto que estava fora do prazo, que não tinha sido entregue, eu tinha que mostrar para ele o que foi que tinha dado errado no processo, e eu ali estava como pessoa para poder dar uma outra solução ou dizer para ele: até aqui eu não consigo e segue em frente. Para trazer, isso me traz uma bagagem para o restaurante, Sim. até numa questão de perfil dos clientes que eu recebo, como tratar, como não tratar, Sim. se o cliente quer que eu vá na mesa dele, se o cliente não quer que eu vá na mesa dele. E tem uma coisa que acontece na minha vida profissional que por muito tempo foi fugir da área de vendas. Fugir da área de vendas, sério, gente, fugir da área de vendas. Porque por muito tempo eu tive uma dificuldade, e aí eu falo tranquilamente, eu chamo de vulnerabilidade até. Sim. A minha inteligência emocional oscilar de acordo com as metas ou com os resultados. Se eu vendia bem, eu tava massa. Se eu vendia mal, aquilo com o tempo não foi ficando saudável. Isso aí eu tinha 18, 20 anos, então tava trabalhando a área de varejo, então meta de venda sempre me deixava tensionada, estressada, irritada, sabe? Não quero mais isso. Mas eu gosto. Então, hoje o restaurante tem que dar movimento, né? Se tiver um dia que tiver baixo movimento... Entendeu? Tá. E aí, com o tempo, eu passei um tempo fora da área de vendas, Sim. mas conectada, porque eu era dando um apoio na área de vendas. Hoje, no restaurante, eu sou esse apoio. Sim. Em um outro Mas processo... hoje você vende pra caramba. Vendo também. Vendo. Mesmo é porque o conceito que eu tenho de venda, pra mim, você é a maior vendedora de lá, na verdade. Uhum. Porque não é tirar pedido, é vender de fato. É vender de fato. É deixar a pessoa à vontade para comprar. Tem uma frase de venda que eu gosto muito, que é: as pessoas não gostam e não querem que você venda alguma coisa para elas, mas elas amam comprar. E Interessante aí eu isso. parto para um outro verbo, porque eu não acho que seja a essência para mim, quando eu falo hoje sobre isso, quando eu estou no restaurante e quando eu me pego conversando com os clientes, é conexão. Sim. Você estar numa possibilidade de você comer bem, estar conectado a... Para mim, ela dá um clique no sentido de que eu sinto às vezes na mesa e peço se o cliente permitir, tá? Eu não sou invasiva não, viu, gente? Porque fica parecendo não sou. Eu ia lhe perguntar isso, como é que você sabe se aquele cliente tá afim de bater papo ou se você vai estar mesmo, talvez, invadindo um espaço? Porque o cliente, feeling ou... ele tem o feeling, sabe? Quando você chega numa mesa, você percebe um cliente que ele tá muito mais no celular. Vou lhe dar um exemplo de um cliente que eu não tenho problema nenhum. Adoro. Se você estiver assistindo o Wagner, essa é pra você. Eu chegava no restaurante, ele estava lá 2 a 3 vezes na semana. Ele vem para almoço, ele senta, ele come e ele sai. E eu começava a ficar incomodada. Eu falei, não é possível. Como é que eu tenho um cliente desse que vem aqui de 2 a 3 vezes na semana e ele não troca um olhar? Às vezes eu olhava pra mesa, ele fazia assim. Aí teve um dia que ele tava saindo, aí eu falei, não vou conseguir, porque tá mais forte do que eu. Aí eu fui até ele, eu falei, boa tarde, primeiro eu quero lhe agradecer por você nos prestigiar tanto. E segundo, eu sou doida pra sentar um pouquinho pra poder entender sua história, porque você vinha aqui de 2 a 3 vezes por semana. Eu acho isso tão legal. E eu gosto muito de ouvir meus clientes para entender o que é que eu posso melhorar. Se tem uma coisa que eu busco todo santo dia, assim, quando eu chego no restaurante, galera, é hoje que eu tenho esse astral, eu chego mais cedo, eu abro a porta para eles, sejam bem-vindos. Porque eu quero que eles se sintam bem-vindos. Passam muito tempo lá dentro comigo. Então, eu me sinto bem-vinda, eu quero que eles se sintam bem-vindos, sabe? Então, eu fico nessa pegada. E aí, eu abordo meus clientes, pergunto muito isso no final. Como foi a sua experiência hoje? Às vezes, o cliente ele não tá afim, não, legal, tudo não.
eu já percebi que pode ter algo. Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Pra você se sentir mais em casa da próxima vez? E se eu vou na mesa, se eu os cumprimento, pra mim é isso, cria conexão. Quando você cria uma conexão, é mais tranquilo. Fica mais fácil. Fica né? mais fácil. É natural. É natural. A palavra, o segredo é essa palavra que você está dizendo aí, conexão. E quer ver uma outra história de cliente? Porque eu sempre tenho história de cliente. Uhum. Porque eu tô com eles. Eu tava na cozinha fazendo alguma coisa esse dia. Eu não tava no salão. Eu fui pegar algum prato, alguma coisa. E veio um feedback. E o maître da gente, Wander, entrou e fez assim. A cliente pediu para dar um recado na cozinha. Eu vou dizer exatamente o recado, tá, gente? Foi certo. a cliente. Fala pra cozinha que a comida hoje tá de fuder. Tá gostosa. Aí eu, opa. Aqui pode. Eu falei, opa, quem é essa? Eu quero conhecer essa cliente. Conhecer. Aí eu fui na mesa dela, me Essa apresentei. fala é bem baiana, né, rapaz? Quando eu sentei, ela fez a pergunta que você fez a João. Pete, como é que você se sente tendo um restaurante com uma comida boa dessa? Eu falei, eu me sinto realizada. Só que eu quero que Feira de Santana entenda mais sobre esse universo que eu tô aqui. É só esse desejozinho. É só esse desejozinho. Pequenininho, bota pouca coisa. Esse detalhe. Desejo. Vamos fazer o seguinte, vou lhe tornar minha cliente promotora. Então você vai divulgando a gente, vai falando o quanto que a gente tem uma comida gostosa pra propagar isso e mais gente saber que a gente tá aqui. Eu já me perdi nas perguntas todas. Não, mas eu tô aqui pra te ajudar, fica tranquila. Já foi, eu vou botando a história. Ai, gente, tem... Mas deixa eu fazer um parênteses. Murilo tá aqui se acabando a risada. Parece que eu tô... Eu acho que é entretenimento o nome disso. Eu quero aproveitar aqui e deixar esse registro, porque o nosso programa, Visão Empreendedora, ele não é pra massa. A massa, na verdade, tá assistindo novela, tá Big Brother, a massa não tá ouvindo. Nosso público é empreendedores. Nosso público são pessoas que querem falar sobre algo que, de fato, agrega, de fato, algo que soma. Não tem nada a agregar, sabe? Cultura inútil, não. Então, e é muito carente isso. Na nossa programação. Pensa quando você tá em casa, você liga a TV, não tem nada interessante. E no rádio, não pode falar mal aqui, mas tem um bocado de rádio daqui, que infelizmente que você só ouve página policial, fofoca da Câmara de Vereador. Desculpa, mas não agrega, não soma pra gente. Então, esse programa aqui é essa visão mesmo, pra gente poder trocar essa ideia. E o nosso público aqui, pra mim, é o mesmo público da Casa de Moá. Concordo. O mesmo público. É nesse nível aqui. Então, eu acredito que a galera tá curtindo muito. Tem muita gente aqui falando. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar de todo mundo aqui. Eu vou aproveitar a pausa aqui para mandar um abraço para Eneide e Jailton, que estão lá em Salvador, mandando um abraço aqui pra gente. Boa noite, me chamo Miguel Baiense. Miguel Baiense. Moro em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer Casa de Moá com a minha namorada, Maria. Fantástico. Cardápio primeira e qualidade ótima. Parabéns. Que legal isso aqui. Posso para depoimento de São Paulo. Isso? Deixa eu só concluir a fala dele aqui, que pode ser que você já vai levantar uma bola aí para você. Sobre empreender, gostaria de saber se vocês pensam em ampliar o caráter empreendedor de vocês para um braço que envolva o empreendedorismo social e o que pensam sobre esse assunto. Então, ele deu essa abertura aqui, o Miguel, dando um depoimento, cara de São Paulo, né? Passou por aqui e perguntando se vocês, nessa visão aí do empreendedorismo, se vocês têm, ou talvez nesse curto prazo também, porque eu quero perguntar junto com a pergunta que foi feita anterior, se vocês pensam em abrir filial, qual é o pensamento de vocês hoje? Tipo assim, porque só quem sabe é quem tá dentro. Talvez a galera tá falando, comigo às vezes o pessoal tá falando,
e eu abrir, levar a LS Joias para São Paulo, para Rio, e eu tô querendo estruturar minha operação, porque pra mim, minha operação ainda não tá boa, mas o cara lá tá achando que minha operação tá perfeita. E eu falo, não, eu tô quase maluco, eu tenho que estruturar meus negócios ainda. Então, a pergunta mais ou menos para vocês é um pouco essa. Qual é a fase que vocês estão? Porque eu acredito que o negócio vai ampliar, sim. Eu acho que todo mundo pensa no crescimento, mas o momento hoje é de talvez ampliar uma filial em Salvador ou estruturar aqui. Qual é a visão que vocês têm? Porque é importante também a gente ter uma visão, né, de onde a gente quer chegar. A gente está na fase de arrumando a casa. Arrumando a casa. Estruturando. Perfeito. Eu venho da área de computação, que tudo vira processo. Sim. E isso me incomoda muito de a gente não ter ainda... Os processos estão amarrados, né? Tão bem amarrados. Ô, nega, essa é minha dor também. Eu sofro tanto com isso. Mas, mas se a gente for perfeccionista, a gente vai morrer sem esse negócio estar pronto também, viu? Mas tem que estar buscando. Tem que estar buscando, tá certo. Não melhora. Pete, por exemplo, da área de administração, e eu brinco muito com ela que o pessoal de administração devia fazer estágio em empresa pequena para ver como é que funciona a empresa pequena, sim, que é diferente completamente de empresa grande. A gente na faculdade de administração, a gente aprende para trabalhar na Petrobras, na Nestlé lá, naquelas empresas gigantes. Porque a realidade da pequena empresa é outra parada. Na faculdade ninguém me ensinou a ser bombril, 1001 utilidade. Pois é. Então você é RH, você seja bem-vindo. Então, empreender não é fácil, é muito difícil. Uhum. Agora, eu acredito muito que o sucesso das empresas estão nesses dois P's. Nos três, na verdade. Produto, pessoas e processos. E vocês têm um excelente produto. E você é muito bom de processos. E Pete é muito bom de pessoas. É impossível dar errado, né? É impossível. A receita... Uma boa receita, vocês sabem, tem que ter bons ingredientes. Sim. E vocês são bons ingredientes. Obrigada. Estão no caminho certo. E para empreender tem que ter muita força de vontade, né? Porque você vê problema todos os dias, então é todo dia você lutando para vencer os leões ou as batalhas, como cada um define. Então, se você está achando que vai ser fácil, tranquilo, não é. É melhor fazer CLT, ficar lá como CLT, ou Perfeito. fazer um concurso público para na sua vida em paz, porque é desafio todo dia. No empreendedorismo é desafio todo dia. Você está sempre buscando melhorar a sua performance, melhorar o seu resultado, e tem algumas coisas que não saem como a gente planejou, tem algumas coisas que estão fora, que é natural. Às vezes quando você está conseguindo ter uma boa experiência com o cliente, talvez o custo lá tá apertado, o financeiro. Aí quando você melhora do lado de lá, você já provoca uma ruptura do lado de cá. Cara, para você equilibrar esses pratos... E a mudança que teve de pós-pandemia, né? Sim. Eu queria perguntar para vocês, pandemia, vocês estavam lá com a Casa de Moá. Estávamos. Manteve, parou ou cresceu? E eu pergunto isso, essa pergunta não é óbvia, porque tem vários segmentos e eu tenho vários amigos, eu tenho várias pessoas que quase quebraram, conheço pessoas que quebraram, e teve pessoas que falaram, Cleison, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Aí eu não sei vocês estão na coluna do meio, foi baixo, foi muito ruim, ou foi algo bom, foi algo que cresceu? Qual é a visão de vocês? Foi muito ruim. Muito ruim? Muito ruim. O delivery não rodou? Não. E aí eu consegui empreender um tempo depois, porque o público do Casa de Moá, ele não tá querendo o delivery. Eu imagino isso. Eu não quero comer em casa, velho. Ele quer estar lá. Eu quero aquela experiência lá. Então você tem... E eu converso muito com a empresa que faz o nosso cardápio digital da Gumer, porque ele é uma empresa mais... Como sou da área de tecnologia, né? O pessoal lá tem uma visão mais ampla e a gente troca muita ideia. Sim. Por exemplo, faço muito teste de coisas que eles vão lançar, dou muita ideias para ele, para validar. E a gente trocou muita experiência e ele disse... Tem um lugar que está crescendo muito delivery, que foi São Paulo, mas o resto do Brasil... Claro, vai ter algum ou outro segmento que acaba... Porque as pessoas precisavam comer. Sim. Mas, fora isso,
Foi muita gente. Imagina. E olha que São Paulo fechou muitos restaurantes fechados. Sim. Então, não acho que a área de restaurante de turismo em geral foi... Eu acho que sentiu. Eu acho que os restaurantes assim, eles sofreram igual os hotéis. Eu acho que eles hotel foi cai pra caramba. Então, aí, diferente dos lanches, né? Que talvez os lanches que tem a parada do delivery com força, né? Com força maior. Com força maior. E aí que vem o lado de não desistir. Sim. Essa semana não. Hoje eu comprei um bolo. A menina que trabalha com a gente em nossa casa, ela tava fazendo aniversário, a Ivânia lembrou, minha mulher, ela é extraordinária, sabe? Ela não sei como ela consegue pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. E ela falou, não, vamos comprar um bolo e vamos cantar uns parabéns pra Lia. E aí a gente foi lá, inclusive parabéns, viu, Lia? Feliz aniversário de novo pra você. Agora na rádio pra ficar mais chique. Aí... comprou um bolo e veio, só que quando veio, o cara, o que é entrega, né? Aí o bolo chegou lá, o bolo cremoso, mas foi quase que esbagaçado, na verdade. Eu não vou falar aqui o nome do lugar, né? Porque não tem sentido, mas o quanto que é difícil pra gente empreendedor, porque eu não tô culpando o empresário lá, mas até o motoboy dele, até o cara que vai fazer a entrega dele, que é o que vocês têm lá, pode ter o melhor chefe lá na cozinha. Se quem vai transportar chegar largando o prato na mesa, largar de qualquer jeito, olha a experiência. Qual é a experiência daquele cliente ali, cara? Zero. E se você não tivesse a visão que você teve agora de que pode não ser culpa dele, você sai espalhando para todo mundo que a empresa não presta, você vai fundar a empresa que por um e às vezes tem um coitado lá, uma coitada lá que tá lutando, querendo dar conta de tudo e às vezes está no pé do fogão, tá no telefone lá, tá com a filha no WhatsApp. O empreendedorismo é uma luta e eu gosto disso e gosto de trazer essas ideias aqui no programa pra gente poder fazer com que esse assunto fique mais conhecido e difundido, para que as pessoas não vejam a gente, porque talvez as pessoas acham que vocês, quando a gente tá lá no restaurante mesmo, vocês estão lá sentados como clientes com a gente lá, pega numa mesa lá e fica sentado. Pô, que negócio massa, mas casa vai ganhar dinheiro, ficar tomando vinho, velho. Sabe? Mas tem então a galera tem esse sentimento de que é de boa, não vê a hora que você chega, não vê a hora também que você sai pra fazer as compras, todas as situações que existem, né? Tem um fato me marcou muito, porque eu quando quis empreender e fui pro lado de um restaurante e qualquer coisa que eu fosse fazer, minha prisma era que a qualidade do atendimento fosse muito bom. Sim. Não nivelar pelo que a gente tem e é conhecido. Infelizmente a Bahia é um dos piores que tem no Nordeste, o Nordeste já é pior. É difícil, mas a gente tem que assumir, porque se a gente não se reconhece, não assume, a gente não enxerga. Perfeito, é preciso se reconhecer para mudar. Então, é uma briga que a gente tem todo dia para melhorar todo dia o atendimento, porque tem espaço para melhoria todos os dias ainda. E lá vocês já atendem muito bem, mas... Veio a pandemia dos namorados, veio uma startup de entrega e que me prometeu, não, eu vou ter gente para entregar nos namorados. Vendi e não teve o pessoal para entregar. Caramba. Eu em Salvador, confiando na empresa, a empresa não entregou. E aí? Frustração. Grande, administrar todo mundo frustrado dia dos namorados. Uma experiência... Você não tem que ter medo, tem que encarar, dizer a verdade para as pessoas. Eu até meia-noite estava entregando. Caramba. Então, para quem acha que é tudo flores, não. Então, o que é que eu aprendi? Não confiar em outras empresas que... E principalmente o seu negócio, né? O seu coração, né? Exatamente. Porque é muito complicado. Esse negócio de delivery mesmo. Por isso tem muita gente que não abre delivery. Sim. Que prefere, venha retirar aqui. Não quero essa fase da entrega, porque você está entregando... Eu me preocupo tanto, que eu quero tanto te dar um atendimento de qualidade, uma experiência boa, que eu não vou me arriscar a colocar um terceiro nessa parada. Entre um terceiro nessa minha relação contigo. O sentimento é mais ou menos esse. Tem uma pergunta aqui que... Michel aqui tá. Eles pretendem abrir uma casa de Moá em Salvador. Outra pergunta, né? Comida espetacular. E Pete está mais presente na casa de Moá ultimamente. Pergunta:
O que você implantou com a experiência dela na gestão da empresa? A primeira, que é a de Casa de Moá em Salvador, é sonho. Sonho. A gente tem esse sonho. E o que Pete trouxe muito na Casa de Moá foi a humanização mais no atendimento com os clientes, e também com os funcionários internamente. Porque meu mundo é mais duro. A gente é muito mais direto. E as pessoas não estão acostumadas de ser direto. Sim. Em qualquer coisa mais simples que tenha. É porque ser direto, às vezes parece que você está sendo grosso, que você está sendo ríspido, e não é. E você está sendo objetivo ali na parada. Mas uma coisa que eu acho interessante quando você falou aí de Pete com essa questão da humanização, restaurantes, mais ou menos na linha de vocês, acaba tendo eu, como cliente, agora eu vou falar, tá? Como cliente, eu acho que às vezes há um excesso de formalidade. E às vezes eu não me sinto tão bem, eu me sinto meio que constrangido. E essa parada de Pete estar ali no meio, ela consegue deixar a gente, sabe, mais leve, eu fico mais à vontade. E aí eu me sinto melhor. Eu não fico teso, eu não fico tenso, eu não fico travado, sabe? E tem alguns restaurantes que parece que você não relaxa. Mas é aí que veio a visão que eu tive já um pouco tempo atrás, de que a pessoa não está indo para o restaurante para comer uma boa comida só. Perfeito. As pessoas hoje estão saindo de casa pelo entretenimento. Então como é que eu vou entreter essa pessoa dentro de um restaurante? Sim. Então entra no atendimento humanizado. E eu sempre tive na cabeça que as pessoas estão cansadas de estar se vestindo o tempo todo arrumado, o tempo todo, sabe, aquele negócio pesado, forçado, até porque a nossa característica como povo cultura é aquele negócio mais à vontade. Então a gente tá... Rapaz, não fala isso não, que eu tive lá, justamente lá, e eu fui de sandália. Porque eu gosto eu fico sempre formal, muito formal, e eu sei que o restaurante de vocês é um nível bem bacana e tal, mas eu me sinto à vontade, eu me sinto bem lá, sabe? Me arrumei e tal, mas eu tava de sandália. E encontrei um amigo lá. E o amigo me chamou no canto e falou, pô, não venha pra cá assim não, pô, não venha de sandália não, o rapaz. contrário pra vocês. Sabe? Mas eu me sinto tão bem, eu me sinto tão à vontade, na verdade, que tipo assim, e a gente precisa ver um pouco dessa questão de cultura. Eu lembrei agora, cara, me fez lembrar esse gesto de uma palestra que eu fui no Centro de Convenções de Salvador, quando eu tava ainda na faculdade. O CEO das Havaianas veio falar do case das Havaianas. E ele foi de sandália, ele foi de Havaiana, e ele falou assim, pô, eu não entendo, ele deu até uma crítica também, pô, em Salvador, o centro de convenções praticamente na beira da praia, e todo mundo de paletó, gravata. Pô, tem coisa que não vai na nossa cultura, o calor que a gente vive aqui, e uma série de situações, tem um entendeu? exemplo bem interessante que não era nem para ter acontecido, porque foi dentro da universidade, mas a universidade é uma coisa ampla, né? Sim. A gente, todo mundo de computação, a gente tinha matéria letiva, a gente pegou direito porque era importante pra gente. Quando chegou lá, o professor disse que não ia atender a gente não, porque a gente não tava de paletó e coisa. Imagina na universidade. Na universidade. Aí eu me lembro como hoje que o secretário do nosso colegiado disse, eu vou desmatricular todo mundo, se vocês quiserem. Ele desmatriculou, ninguém foi. A gente não aceitou simplesmente aquilo. Sim. Porque é uma imposição que não... E não tem que aceitar mesmo. Então, toda essa bagagem nossa, a gente coloca que as pessoas se sentem vontade, porque ninguém quer sair de casa para ter mais da formalidade para cumprir. As pessoas querem sair para se divertir e para confraternizar e para se sentir à vontade. Porque você para se sentir tão preso e formal, e até os restaurantes fora estão mudando esse... Lembra do jingle, Sim. que ele não foi criado à toa, para comer, para beber, para celebrar, Casa de Moá, gente. Tem uma pergunta aqui, por que Casa de Moá? Vamos aproveitar esse contexto aí para responder essa pergunta aí, que eu acho que vocês ouvem isso aí, eu acho que vocês respondem todos os dias também, né? Por que Casa de Moá?
A gente, na verdade, era uma franquia onde João pega a experiência para o restaurante. E quando você vai sair da franquia para vir para uma marca própria, que foi também um outro momento de mudança de rota, renascimento, reinvenção, e qual nome seria. E no final das contas a gente fez uma brincadeira, um trocadilho, porque se fosse a ideia é minha casa, mas minha casa, e aí? Se minha casa talvez não ficasse tão legal. Então a gente faz uma brincadeira mais puxada assim pro muá, né, do francês. Sim. Aí tá pensando o quê? Casa de muá. E aí surge o nome Casa de Moá. Às vezes tem algumas pessoas que chegam e acham que é uma pessoa. Tem cliente que acha que é uma pessoa. Eu posso conhecer Moá aí? Posso conhecer Moá? Sabe o que é que os meninos fazem? É aquela ali, ó, Pete, vem cá, o pessoal quer lhe conhecer. Então, fica esse trocadilho, fica essa brincadeira, mas a gente vem dessa pegada, assim. Show de bola. Mandar um abraço aqui pra Felipe, em Biruçu, Salvador, Bahia. Rapaz, a galera de Salvador tá participando em peso aqui. Felipe, grande abraço pra você. Felipe tá aqui dizendo muito orgulhoso dessa pessoa 10 que é Priscila Pitt, inspirando novos empreendedores. Isso mesmo, gratidão, obrigado pela participação aí, meu amigo. Hoje vocês têm um chefe na cozinha? Eu tenho uma chefa. Uma chefa? Isso. Uma chefa. É chefa mesmo que fala? Eu chamo de chefa. A gente chama de chefa e na hora que todo mundo tem que responder ela, sim, chefa. Sim, chefa. Senhora chefa, tá aqui o prato chefa. Um beijo, Taína, ó. Ela merece beijo mesmo de todo mundo, porque a comida é perfeita demais. Na verdade, qual foi assim o maior desafio, né, nessa trajetória de vocês? Ele tá no passado ou ele tá no presente? Desafio que eu falo é aquele ponto mesmo meio que disruptivo, né? Aquele ponto de você olhar assim e talvez até pensar em recuar ou avançar, ou vocês nunca pensaram nessa possibilidade de recuar? Os desafios estão vindo e é sempre pra frente. Eu acho que a gente falar que tu vai empreender e não vai pensar em recuar, tá mentindo. Ou então... Os empreendedores da vida real é essa Ou então você tem um investidor massa que vai estar injetando dinheiro toda hora pra você ficar tranquilo. Eu acho que o desafio de todo mundo que está empreendendo hoje é mão de obra. Mão de obra. Você tem gente que, por exemplo, eu já fui CLT e eu trabalhava, não pensava em horário de sair, pensava em fazer... Entregar o que tem que... Entregar, e se deixasse, eu era todos os dias virando noite. Sim. Tem que estar funcionando, tem que estar ok, não existe estar com problema, largar a empresa, sair e voltar porque dei meu horário, não existe isso. Aí tem gente que brinca, mas sua cabeça era de empreendedor. Não, porque eu tinha outros colegas lá, outros amigos e que pensavam do mesmo jeito e que vai. É o compromisso, né? O compromisso de você ser um bom profissional porque você gosta, independente, o financeiro vem. Entendeu? Você tem que ter paciência, o que as pessoas não estão tendo hoje, principalmente os jovens aqui. Essa palavra quer aí que em um ano o cara quer ganhar o que alguém em 10 anos chegou a ganhar. Eu tô começando, você tá lá no seu palco lá, você já ralou tudo lá e eu tô querendo estar no seu nível, velho. O grande problema das pessoas é esse. Então... As pessoas, elas se comparam, eu falo sempre isso, pare de comparar o seu palco com os bastidores do outro, ou os seus bastidores com o palco do outro. Você está comparando errado. Então eu estou começando agora a minha carreira, eu tô começando agora a minha trajetória e eu estou me comparando com os caras que estão lá em cima. Não vai dar certo. Eu preciso me comparar quando ele começou. Como é que eu comecei em agosto? Eu quero me comparar. Eu falo até para ele, eu falei, cara, eu preciso ouvir a sua experiência em determinados momentos, porque Sim. Você tem uma bagagem que eu ainda não tenho. Você passou por desafios que eu não passei. Então, quando a gente chega naquela história de dialogar um com o outro, decisões que a gente vai tomar, sabe? Sim. Sobre estratégia, sobre planejamento estratégico deste ano, onde a gente vai investir, aonde a gente vai trabalhar, quais as próximas ações e dividir isso por trimestre, semestre. Então, tudo isso, ela vem de uma construção que eu comecei agora em agosto,
tem a questão da habilidade, da humanização, Sim. do nosso crescimento nas redes sociais, a gente já está mais engajado, porque aí eu já consigo me preocupar e tirar isso dele. Então, a gente... E outra coisa, a gente não faz muito nada sozinho também. Então, a gente também se preocupa em cercar de pessoas que possam também nos apoiar ou nos indicar caminhos que elas já passaram. Porque ninguém faz nada assim, sem ter o outro, gente. Como eu às vezes Precisamos, falo, né, do precisamos outro. do outro. Então, no sentido de que, poxa, eu não sou uma agência de marketing, eu não sou da área de marketing. Então, vamos lá, eu quero trazer uma coisa bacana para o meu Instagram, eu quero deixar o Instagram do Casa de Moá bacana. Então, João, ele tem essa preocupação. Vamos atrás do especialista, da pessoa que estudou para isso, Sim. da pessoa que conhece isso. Então, por exemplo, o Instagram ele não vem da minha cabeça do que, eu acordei hoje e vou fazer isso conteúdo. Vai ser legal. Eu acho que isso vai ser legal. Então, a gente tem uma parceria muito forte, por exemplo, com a agência Arca, que está com a gente há muitos anos e que eu recebo eles todo mês. A gente faz um plano semestral do que a gente pode divulgar, do que a gente não pode. Isso é pensar, né? Então, isso está dentro do nosso planejamento estratégico para ver como é que a gente vai se posicionar, as metas que a gente quer alcançar, porque por mais que a humanização está em eu conseguir levar você para dentro do restaurante e aí lá você me conhecer. Mas, e como é que eu torno isso viável nas redes sociais para você saber da minha existência, da existência do Casa de Moá e poder ir para lá? Então, não dá para fazer sozinho. Perfeito. Então, quando você tem você encontra parceiros na área da contabilidade, como a gente tem o Ativo Empresarial que falou com a gente, que está sempre nos apoiando. Olha, isso aqui a gente precisa sentar para poder conversar sobre isso, precisamos fazer um planejamento disso. Eu tenho um dashboard, eu tenho que apresentar para você como resultados, a gente tem como a gente conquistar aqui uma forma da gente fazer nossas engenharias. Não é aquela contabilidade antiga, não é passiva. Então você tem que estar com empresas que estão buscando inovação sempre, porque vai fazer você crescer e vai tirar você do conforto, né? Cara, e o sucesso para mim ele tá muito linkado com as suas conexões. Não adianta você estar conectado com pessoas erradas, que você não vai crescer, você não vai prosperar. É desde um escritório de contabilidade. Vai ficar um fardo muito pesado, você vai ter que levar tudo nas costas. É isso. E o pior, João, que ele é tão pesado que você não aguenta. De vez em quando as coisas lhe atropelam. Então, se você não coloca determinadas situações na mão de fornecedores, até o fornecedor, isso eu falo fornecedor também, existe restaurante, poxa. Eu preciso ter a confiança daquele fornecedor. Sim. Se por algum outro motivo ele não conseguir, eu tenho que ter uma segunda confiança. Isso está dentro do meu planejamento, com quem eu mantenho, com quem eu não mantenho. Eu tô com o mesmo fornecedor desde que eu comecei lá atrás? Não. Porque vão aparecendo outros fornecedores, vão vindo pessoas dispostas a trabalharem junto com a gente. Vem, por exemplo, mesmo com 1000 coisas, ele teve a ideia do café, que foi uma maravilha, que a gente tem depois vocês vão experimentar, viu, gente, é o nosso café. Aquela ideia do café é genial, né? A ideia do café, com a xícara que aparece. Aquilo é um marketing danado, porque quem vê aquilo ali quer filmar, quer postar, né? Quer colocar nos stories, né? Eu quero o quê? Eu quero reforçar a minha marca. Foi junção de um cliente falou uma coisa, outro cliente falou outra, um amigo me mostrou uma situação, e aí eu saí, a gente foi voltando para Salvador, parei para tomar café num negócio de uma cliente nossa, que é aquele negócio, você vai... Sim. Aí eu falei para ela, João, faça assim. Ela me deu quase tudo pronto com as ideias soltas. Olha a conexão. Então, escutar. E aí, minha área, por exemplo, a área que a gente começa, né, durante suporte, e que as pessoas têm muita dificuldade de suporte, é escutar o que a pessoa está passando de dificuldade ali, para você conseguir resolver o problema da pessoa, ou do computador. E falando de tecnologia, eu vi um usuário que às vezes ele não sabe nem explicar, mas você vai ter que ouvir, entender a dor dele, e entender e dizer, não, isso que ele tá passando é isso, mas você precisa escutar. Por exemplo, hoje eu tenho muito problema, porque as empresas que estão me atendendo pegam um usuário experiente, e a pessoa que está atendendo ali, principalmente o jovem de hoje, não quer escutar. Ele acha que sabe tudo. Aí, de vez em quando, sai
Eu corto o acesso dele, chamo a empresa e digo, ó, se for dessa maneira, vai seguir seu caminho, porque aqui não vai. Perfeito. Porque você está botando uma pessoa que não tem nível para estar atendendo, e a pessoa, como já teve o caso lá de levar 3 horas no atendimento, e eu dizendo para a pessoa, o problema está aqui, 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 veja, o caminho é esse. E a pessoa não fazendo. E tomou 3 horas de minha vida, e meu atendimento crítico, até o restaurante com movimento, e eu sendo prejudicado, porque a empresa está resolvendo botar pessoas que não têm perfil para estar atendendo. Então, não é, mas é o quê? Não deixa de ser mão de obra. Sim. Eu mesmo já troquei de uma empresa que eu tinha para outra por causa de atendimento da empresa que caiu. Então, eu sou muito de entender, de conversar, mas quando eu vejo que a empresa não vai mudar, ela siga o caminho dela, eu sigo o meu, mas... E tem uma coisa bacana... E tem que ter esse sentimento, né? Meu negócio que está em jogo, né? E tem uma coisa bacana de restaurante, porque como eu vim de um outro serviço totalmente diferente, a gente sempre fala muito da dor, né? A dor que você está sentindo, como é que você trata, como é que você não trata. Aí eu, de forma muito ingênua, falei, sim, mas a pessoa vai no restaurante, vai sentir que dor. Ela tá lá para poder se divertir, para poder relaxar, ela vai sentir alguma dor por estar lá. Como é que eu vou identificar isso para que eu consiga atender dentro do âmbito gastronômico de um restaurante? E aí eu me peguei escutando os clientes e conversando com eles, e hoje eu tenho até pratos que foram indicados pelos clientes. Olha aí. E aí eu comecei a analisar, falei, pra mim, no meu ramo hoje, não é dor. Qual é o desejo que eu posso atender para você? Sabe? Qual o desejo? O que é que você tá indo lá para casa de Moá que você tá querendo buscar para que você se sinta bem, você se sinta confortável? E aí eu vou falar o outro nome porque foi Sandro Torres e ele esteve lá com a gente e eu fui na mesa dele conversar. Isso foi muito marcante para mim porque ele falou assim: ai, Pete, queria tanto que você colocasse uma rabada aqui pra gente comer, porque assim, eu quero estar aqui em um lugar legal, acolhedor, agradável, mas quando eu penso em rabada, o pessoal só bota a mesa de plástico. Quer dizer, ele fez esse adendo. Eu quero acompanhar com a cerveja artesanal. Falei, aguarde e confie. Uns 15 dias depois, chega a Luciana, uma outra cliente. Ô, Pete, sou apaixonada por rabada, que não faz uma rabada aqui no restaurante pra gente vir comer. Eu falei, aí vem um amigo de João, também fala sobre a rabada. E aí vem o processo, não é aquele, o cliente pediu, eu vou fazer de imediato. Eu preciso também estar de acordo dentro do que eu quero oferecer para ele. De apresentação, do que ele vai encontrar de diferente de outro lugar. E aí a gente conseguiu montar. Tainá, outro beijo para você, que foi a nossa rabada desfiada, com o pirão da própria rabada, couve e arroz. Eita. Sendo que quando você olha nas referências, é polenta. João, não, polenta aqui ninguém come. O pessoal quer o pirão da rabada mesmo. Ó, quando eu chamei Sandro, Luciana, eu chamei eles numa quinta. Lu chegou na sexta, Sandro chegou no sábado. Satisfeitíssimos. Aprovados. Hoje está no meu cardápio, se você quiser, sábado, domingo, segunda, sexta, quinta, sexta e sábado de noite, e quiser comer rabada, ela vai estar ali esperando. Olha aí, que coisa boa. Bem boazinha. Aí eu fico pensando nessa questão dor versus o que eu trago pro restaurante. Aí pro restaurante eu transformo em desejo. O que é que meu cliente deseja lá? Essa questão de vendas, quando você falou de dor, pra mim é o que Freud diz, sabe? Pra mim, o ser humano, ele tá sempre ou em busca de prazer ou fugindo de uma dor. É sempre isso. Ou você... E eu acredito que pra vocês é mais a busca pelo prazer. A busca pelo prazer. É a busca pelo prazer. Que indiretamente tá fugindo de uma dor. Mas é a busca pelo prazer. Então, no meu segmento também, tipo, a gente vende joias. Algumas pessoas falam que é supérfluo. Ah, pô, a joia é supérfluo. Eu não sei até que ponto joia é supérfluo. E eu entendo, porque eu também chego a falar que joia é supérfluo. Só que vá perguntar pra uma mulher e dizer pra ela que um brinco é supérfluo, que ela pode ficar sem brinco. Tem umas que, tipo,
boas, que não ligam, mas tem outras Que se sentem nuas, né? se sentem nuas se não tiver com os seus adereços ali, então... de casamento. Imagine, sem uma aliança, sem um anel. Então, essa questão aí é cada um no seu segmento saber identificar. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, você não tem que pensar que o seu cliente está comprando contigo porque teus olhos são azuis. Isso. Não. Você tem que olhar o que é que ele busca. Ele está vindo buscar o quê? Qual é a experiência que ele quer e sentir aqui? O que é que ele quer viver aqui? E quanto mais vocês prepararem o ambiente, tudo que encaixe nisso, é fidelização o nome disso. Que eu acredito que hoje é uma busca de vocês. Eu não sei hoje qual é a etapa e a fase, é uma pergunta que eu quero fazer. Vocês hoje pensam mais em manter os clientes, criar algo que fidelize-os, ou vocês estão numa fase talvez de expansão de que ainda poucas pessoas conhecem vocês? Qual é o sentimento que vocês têm com relação ao mercado aqui, Feira de Santana? Vocês ainda acham que precisam fazer um trabalho de mais conhecimento, ou agora é mais de fidelizar os que já conheceram vocês? Eu trabalho nas duas estratégias. Por quê? Não quer desperdiçar nada. Mas vai lá, conta aí. Porque eu possuo uma base de dados de todos os clientes que passaram, porque a gente gosta da fidelização, algo que foi algo sempre procurado e desejado por João. A gente ter os nossos clientes, o contato dos nossos clientes, para que a gente pudesse, de alguma forma, estar em relacionamento com eles quando eles não estivessem no restaurante. Sim. Certo? Eu tenho agora uma janela de oportunidade. Por que eu chamo de janela de oportunidade? Porque é você tratar a objeção. Que aí é o segundo ponto, que é, em feira, as pessoas reavivarem a Casa de Moá. Porque na pandemia, eu fechei. A gente ficou só no delivery. Eu só funcionei delivery. E eu sei que eu saí do seu campo de visão. E a gente é de hábito, né? É de hábito. Você parou de... E ser humano. Eu trabalhei com Patrícia Araújo por algum tempo no varejo. Coincidentemente, eu encontrei Patrícia. Ela trabalha hoje como coordenadora de varejo em uma empresa a nível nacional. E a gente foi trocar uma ideia. Quando a gente ganhou o Panela de Bairro, eu acabei dando entrevistas, a gente saiu nos programas vinculados da TV. E a gente se encontrou no shopping lá em Salvador. Ela, Pitty, eu fiquei tão feliz. Caramba, você lá dando entrevista, que massa. Ela, rapaz, olha que coincidência. Quando eu ia visitar os clientes varejistas que eu tenho em feira, eu sempre almoçava no restaurante de João. E não sabia que era de João. Só que nessa época eu estava aqui no mundo corporativo. Sim. E aí ela me contou um estudo dessa empresa que é o seguinte: quando você está dentro, por exemplo, de um shopping, você é um franqueado de um shopping, e você decide mudar o seu ponto de venda, mesmo que você fique na mesma ala, que você mude de lugar, tem cliente que leva às vezes 1 ano ou 2 anos para perceber que você mudou de lugar. Caramba. Isso é estudo, não é... Pesquisa. É pesquisa, sabe? Porque isso é embasamento para falar para o franqueado: olha, você tem que saber direitinho na hora de mudar de ponto, na hora de mudar de praça, é isso que você quer. Então, eu tô com 2 estratégias hoje. Muitas vezes eu me sinto me reinaugurando em feira. Sim. Porque eu tenho um cliente que entra: meu Deus, vocês estavam aqui, eu achei que vocês tinham fechado. Gente, eu estou aqui há 3 anos. Então, dentro desse meu planejamento estratégico voltado para a área de marketing, eu tenho algumas lanças de comunicação. Então, eu tenho uma lança de comunicação para o cliente da minha base de dados, que já foi lá, que já me conhece. Eu tenho que ter a lança para o Instagram, eu tenho que ter a lança para o Facebook. E tenho que ter a lança para os que não me conhecem ou que me tiraram do seu hábito. Seu radar ali. Do meu radar ali. Perfeito. Na nossa conversa, acho que a gente estava até antes do ar, a gente estava falando sobre as inovações, os paradigmas que acabam dando certo. E uma das coisas que eu acredito muito e luto muito é o pós-venda. O brasileiro, infelizmente, não valoriza o pós-venda. Perfeito. Ele desvaloriza... Mas é imprescindível. Ele desvaloriza muito, ele trata coisas
um tem pós-venda, outro não. O preço do que não tem pós-venda é um pouquinho abaixo e o cara larga. E pós-venda, para mim, é a coisa principal que tem. Principalmente por causa da minha área até de atuação, e ficar maravilhado pela... E aí, eu buscando, que a gente precisa ter um clube de pontos, a gente precisa ter alguma coisa de troca com o cliente, até para fidelizar. Então, eu fui atrás de clubes de pontos, como tem Smart, como tem coisa, e achei uma empresa massa, que infelizmente até a gente teve que mudar, porque ela fechou, foi comprada por outra maior, e a maior levou um tempo, criou o dela, mas mudou completamente, fechou. Mas eu ainda sinto que a gente está engateando muito, porque as pessoas não valorizam. Não dão o devido valor, né? No nosso segmento, para o cliente, às vezes é até estranho ele entender que existe um pós-venda. Quando o cliente ele entende muito a área corporativa, às vezes até, por exemplo, a gente tem... O nosso cardápio funciona no cardápio digital. Então, em algum momento, você pode colocar a sua opinião lá. Então, você pode dar notas para tudo o que eu tenho no restaurante. Você pode dar nota para limpeza, você pode dar nota para comida, você pode dar nota para o preço, você pode dar nota para atendimento. Isso me cria uma régua. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Na minha empresa eu tenho as pesquisas de satisfação, mas o índice de resposta é muito pouco. O pessoal participa muito pouco. O pessoal interage muito pouco. E você às vezes fica correndo atrás disso para você entender onde é que você pode melhorar. Sim. Os que respondem, que aí a gente tem aquela pegada cliente promotor, cliente neutro e cliente detrator. E cada um você tem uma forma de atuar. Quando você recebe determinados clientes que entendem sobre esse assunto, eles ficam maravilhados que a gente tem. Outro dia eu recebi um cliente e ela falou: eu não acredito, você tem NPS no seu restaurante? E como ela é desse meio, ela divulgou no Instagram dela. Ela tirou uma foto, eu lembro como hoje, foi nos stories e falou assim: felicidade é você passar por um restaurante que tem NPS. Olha aí. Então, aquilo dali também, eu já meio que furei uma bolha no sentido de chamar a atenção de outro universo para dentro daquele estabelecimento que a gente está gerenciando hoje. E o pós-venda, ele é complicado, como o João falou, no sentido da não valorização, às vezes, pelo cliente. A gente tem, por exemplo... Embora eu acredite que o nosso papel é insistir, né? O nosso papel é insistir, porque a gente tem consciência da importância. Se a gente estava tratando que computador, quem criou o mouse foi a Xerox. Ela abandonou o projeto e o Gates pegou. Verdade. Tinha a Apple na época, o Bill Gates foi lá e criou uma coisa muito mais fácil, vendável, barato, mais comercial ali. Não e entregava tanto. Foi fácil não, porque ele insistiu. Isso, não estava bem fora da... A nossa assistência é tanta que nosso clube de pontos é tipo exatamente o que você consome, você adquire no seu clube de pontos. Você consumiu R$100, você ganha 100 pontos. E você tem um critério de recompensas. Muitas vezes, nossos clientes que vão recorrentes, eu preciso orientar a minha equipe de atendimento. Peça para o cliente resgatar os pontos dele. Insistir para ele... Agora, eu como cliente, eu vou falar, esse processo, e aí é interessante, porque vocês precisam pensar alguma forma de comunicar isso. Porque eu recebo mensagem, mas eu não consegui entender ainda. E aí eu vou estar falando aqui que talvez seja um pouco burro também. Vocês podem falar também disso aí, mas eu não consegui entender ainda. Tipo, vou voltar para o tempo antigo, né? Do cartãozinho. E você compra, aí vai marcando o xizinho. Quando você completar 10 xizinho ali, você ganha uma pizza. O cara que está comprando ali. E eu hoje eu acho que eu sou burro mesmo, eu tô ao vivo falando isso, mas o Shellbox que eu tenho, eu só abasteço com o aplicativo do Shellbox, tô lá com a pontuação lá, mas eu nunca parei pra, eu não sei se é a vida corrida ou isso e aquilo, hábito. E eu só sei o seguinte, qual é o meu papel? Eu falei, uma hora eu vou ser sócio lá de João e Pete, porque eu tô juntando um bocado de ponto aí, mas eu não sei qual é a parada, eu não sei se os pontos expiram, Pronto, qual é o meu papel como atendimento e o que eu falo sempre para o meu atendimento? Quando ele não faz, eu digo, tá vendo o que a gente tem que fazer? Você precisa explicar ao cliente o que é isso, você precisa fomentar o desejo dele. Então, pô, tá cheio de ponto.
Então, da próxima vez, e aí também é o meu trabalho, olha, esses clientes estão com pontos para expirar, vamos mandar uma mensagem para ele, ou quando ele chegar, Cleison, tá cheio de pontos, tá na hora de gastar esses pontos. A gente tem aqui, você pode ter o menu executivo completo de acordo com Agora, isso aí eu acho que seria bastante inovador, porque parece pra gente que a galera quer que a gente esqueça. Eu não tô falando de vocês, não. Eu tô falando num geral. Mas aí é o primeiro ponto que não funciona. E quando eu implantei o primeiro ponto, o consultor, quando veio na primeira... João, clube de pontos, a pessoa tem que trocar. Se não trocar, não, vai morrer. Não gasta seu dinheiro. Top. Então, tem que ser feito o mecanismo. Faça contando com isso, para que eles usem, para que eles gastem. Tem que funcionar. Perfeito. Porque a ideia é essa, que funcione. Porque aí é que vai dar recompensa, né? Isso, ele tem que se sentir recompensado. Que uma Eu parte do frequento dinheiro tanto dele, ali, uma ele parte tá do dinheiro voltando. dele volta. Isso. E aí a gente migrou agora para um novo grupo de pontos que o consultor sinalizou pra gente. Faça experiência que o dinheiro não compra. Por exemplo, você foi para a degustação de um espumante. Na próxima, a ideia é que a gente, quando faça, a gente vê que está cobrando ao cliente alguma coisa para a degustação, troca os seus pontos. Que participe da degustação. Para forçar o uso, que a pessoa vai entendendo o mecanismo. Porque você gasta R$1 ali, você ganha um ponto e, se eu não me engano, por 100 e poucos pontos já sai um cafezinho, já tem um refrigerante. Entendi. Tem uma métrica que não é o especialista que vai e monta programa, e que orienta a gente. Mas a ideia ali é a gente ter parceiros, por exemplo, a gente pode fazer uma parceria com as joias, o cara comprou uma joia, ganha uma coisa. A gente vai conversar sobre isso. Porque é interessante. Não, o cara compra uma aliança de ouro, pô. Uma aliança de ouro não pode ser pedido um noivado, um casamento em qualquer lugar, não. Em qualquer cacete armado, não, irmão. Tem que ir num lugar arrumado. Você tocou no assunto que está acontecendo muito lá na gente. A gente recebe muito pedido de casamento. E aí, vendo isso, um consultor da Sebrae já sinalizou pra gente uma empresa que estava também aqui em feira, chamado Encanto Mesa Posta, que são de duas mulheres. Larissa e Fernanda, empreendedoras também. Bem interessante. A gente fechou parceria, porque eu adoro parceria. Sim. Porque eu acho que parceria cresce todo mundo. Perfeito. E aí, o ganha-ganha. Já casava o que elas faziam com mesa posta para organizar o restaurante, a mesa para receber o cantinho do coxinha, para receber, para o cara fazer o pedido, ou para quem quer fazer o pedido. Caramba! E aí, tem coisa boa aí, viu? LS Joias, Casa de Moá. Na época da consultoria, a gente fazendo com... Ele me disse, João, tem uma cidadezinha que a gente foi implantar um clube de pontos, em um posto, uma cidadezinha de 20 mil pessoas. O clube de pontos virou o dinheiro da cidade. Excelente. Por causa das parcerias. Então eu acredito muito nisso. Que a gente fez foi com a imobiliária Janeide Xavier, que é Janeide. E ela foi até a gente, nos procurou para uma parceria, no sentido de que acabei de comprar uma casa. Ela comprou uma casa, conseguiu vender uma casa, e aquele cliente dela, como é que ela pode fazer com que a experiência daquele fechamento de venda, e no caso daquela aquisição de uma casa, que é tão importante na vida das pessoas, possa ser um momento de celebrar. Ela fez uma parceria conosco. Então a pessoa fechava a casa com ela e ia ter um jantar pago por ela lá na casa de Moá. Perfeito, excelente. Janeide, beijo, gente, gata. A hora passou muito rápido, faltam 3 minutos pra gente finalizar o programa, meu Deus do céu. E eu perguntei a ele quanto tempo durava, de acordo com o entrevistado. O tempo passa muito rápido, mas foi uma conversa muito boa. Damares está aqui dizendo: o programa é incrível, o segmento não tem a ver com o meu, mas estou ouvindo tudo que eu preciso. Olha para aí, a gente falar de negócio, né? Independente se é restaurante, se é joia, se é moda, se é concessionária, se é construtora, independe. Finalizando, eu queria perguntar para vocês, né? A penúltima pergunta é: trabalhar em família, trabalhar casal, como é que é isso aí? Como é que vocês administram isso? Dá muito conflito ou já tá ajustado? E aí, João? Conta aí. Eu não acho que trabalhar em casal ou trabalhar com desconhecido tem diferença. Dentro do trabalho a gente precisa ser profissional, que é um grande problema da nossa cultura, atrapalhar trabalho, ser profissional.
Ô, João, mas eu sei que você vai falar técnico aí, desculpa te interromper, eu sou mal educado às vezes, mas às vezes, eu não sei se Pete tem essa situação, mas às vezes quando eu tô em casa, que eu deito, a Ivânia vem, ela deita no meu peito e ela fala, amor, aquela gerente não sei o que, não sei o que, não sei o que, amor, aquela mercadoria não sei o que, não sei o que, não sei o que, amor, aquele boleto não sei o que. Eu falei, amor, não, pelo amor de Deus. Mas Pete não faz isso não, né? Quem faz é ele! Mas aí tem determinados momentos, né? Não a gente tem que saber separar o momento de acabar o trabalho, porque senão você acaba o casamento. Fica ligado, é isso. Então, eu acabo conversando com ela muito de manhã. Sim. Ou de noite, mas eu acho que foi pra cama, foi pro quarto, tá em algum outro momento. Acabou, esqueceu. Isso. Que nem acontece com nossos colegas de É difícil trabalho. você estar junto em família, virar essa chave o tempo inteiro. Sim. A verdade é essa. Porque tem alguns A momentos... gente tem que buscar... A gente busca Isso. dar conta, às vezes não dá conta, às vezes a gente acorda de manhã, tá um no banho, o outro fazendo o ser café humano, do né? menino, Faz parte também. e um tá perguntando pro outro, lembra que a gente tem que fazer isso, lembra que a gente tem que fazer... Aí tem um que um dia fala assim, quando a gente chega lá no restaurante, a gente vê isso. Aí o outro fala assim, não, hoje a gente pode já conversar por aqui, Isso. conversando no caminho. Tem hora que a gente tem que se ligar, porque às vezes o caminho é indo levando Yuri pra escola. Vamos falar de outra coisa, que o Yuri tá aqui no fundo do carro, porque senão fica perfeito. parecendo que a gente só tá falando de trabalho. Isso. Então, Legal. existe também, da nossa parte, querer procurar, às vezes, se posicionar, se policiar. no Esse sentido- cuidado já é cuidado. muito bom já. Já é Exatamente. muito bom. A intimidade, e acontece isso não só quando você tem relações familiares, a intimidade acaba atrapalhando, né? Sim. A outra pessoa acha que tem o direito de como tem intimidade com você, ele dizer uma coisa que não diria. Então, eu acho que Sim. você tem que ser profissional. Isso que você falou pra mim é sensacional. acho que Aí, antes. buscar o profissionalismo todo dia. Isso. Tratar quem trabalha com você. E eu E tava lá... empresa não vai funcionar sem esse profissionalismo. Se Não. for Vai. marido, se for irmão, Não se vai. for Você cunhado, quer se ver for tio. coisa simples? Empresa tem que ter o Tem. profissionalismo. Coisa simples. Você pede quando empresa, você está dentro de um... Quando você tem empresas maiores, você tem um processo muito bem definido. Aí o processo está na mão de uma pessoa. Aí você vai cobrar a pessoa. A pessoa disse, mas você está me cobrando por quê? E não sei, começar aquele drama. Gente, ela está sendo paga para fazer aquilo. Isso, só isso. Não era nem para estar cobrando. Então, Já tô lhe fazendo um favor já. e hoje tem muito... O sistema faz muito isso, né? O sistema Sim. faz muito processo, cobra, sobe de nível, sobe de gerente, avisa a gerente, faz coisa. Mas é impactante. Eu tenho uma experiência que minha prima casou com um francês e ele veio trabalhar no Brasil. A primeira pergunta que eu fiz a ele, como é você trabalhar no brasileiro? A primeira coisa é, a gente tem que falar o óbvio, que é o trabalho dele. Então, acontece muito conflito, porque as pessoas acham que trabalhar é um E a parque galera de diversão. TI também vai nessa vibe aí também, viu? A galera de TI é mais cartesiano, 2 mais 2 é Isso. 4 e acabou. Não tem que ter muita conversinha e muito... Bora, processo galera, vamos e- pra cima e acabou. Exatamente. Eu quero encerrar, gente, porque meu diretor já tá puxando minha orelha aqui, que nós já passamos 2 minutos, mas eu quero ainda mais 2 perguntas, mas vocês vão me responder de forma rápida. Uma é... Quem é que vocês indicam? Vocês têm algum amigo, empresário, empreendedor, empreendedora que vocês acham que seria legal a gente trazer aqui pro Visão Empreendedora? Quem seria essa pessoa? Pensa aí, dá uma dica pra gente de um empreendedor, de uma empreendedora pra gente trazer, trocar essa ideia aqui. Quem seria? Janeide, da imobiliária Janeide Xavier. Janeide, da imobiliária Janeide Xavier. Isso. Bacana demais. Depois eu vou te cobrar o WhatsApp dela pra convidá-la pra ela vir pra cá gravar um podcast aqui com a gente, contar um pouquinho dessa história aí. E agora o microfone é de vocês, porque eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final da Casa de Moá para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando. A galera tá ao vivo na Rádio Adoro e também estão nos acompanhando através do nosso podcast, que tá aí no YouTube, está no Spotify. E eu queria que você deixasse uma mensagem assim, até do negócio de vocês, do trabalho de vocês também. Uma frase ou uma visão, um pensamento que, se vocês pudessem hoje falar para o planeta inteiro, se vocês pudessem hoje falar para todas as pessoas, se a gente agora entrasse com a Rede Globo, com SBT, Record, LinkedIn, Instagram, Facebook, até o Orkut antigo lá, se a gente pudesse agora estampar uma mensagem para todo mundo,
qual seria a mensagem de Pete e qual seria a mensagem de João? Tinha que ter combinado isso comigo antes, pra eu pesquisar. Não combinou essa parte. Eu tenho 2 que eu uso como mantra. A primeira fica no meu celular, que é entrego, confio, aceito e agradeço. Gosto muito. Entrego, confio, aceito e agradeço. Top. Isso me ajuda muito nos desafios. A segunda vem de uma música de Marisa Monte que eu amo, que inclusive eu crio as playlists do restaurante, então com aquelas músicas que passam no restaurante e sou eu que saio lá catando, que é de Marisa Monte. Sou feliz, alegre, forte, tenho muita sorte aonde quer que eu vá. Top demais, Pete. E você, João? Dá uma mensagem pra gente aí, pra gente poder finalizar. Eu acho que a gente precisa ter mais amor e mais respeito nas relações, entre profissional ou não. Acho que a humanidade está precisando muito disso. Todas as relações. Todas as relações. Perfeito. Excelente. Esse é o sentimento dos sentimentos. Se tem amor, tem tudo. O amor é a luz. O amor é o melhor laço e é a melhor liga que eu falo para linkar tudo. Família, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, colegas de trabalho. Se tem amor, se tem respeito, é sucesso. Sim. Garantido. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Pela participação de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi gostoso, o tempo passou muito rápido, muito rápido. Acredito que a gente vai pedir bis depois, igual lá na casa de Moá a gente sempre pede bis também, então aqui a gente vai pedir bis também, porque foi muito bom estar aqui interagindo com vocês. Fiquei muito feliz por vocês pagarem o preço, né, de trabalharem bastante, como eu sei que vocês trabalham, e quem está nos ouvindo aí talvez não esteja vendo, mas Yuri tá aqui deitado no sofá, e isso pra mim é muito interessante. Eu lembrei do início também da minha caminhada, minha esposa com minha filha, a gente levava pra todo canto também, e eu digo pra vocês, vocês estão fazendo a coisa certa. Eu posso falar isso com minha filha com 25 e outra com 19. Elas agora, todas as duas já viajaram para os Estados Unidos só e viajaram com a gente, né? E essa semana que passou a gente estava junto jantando e elas falaram assim: meu pai, nenhuma viagem foi tão boa quando viaja nós 4 juntos. Isso não tem preço, cara. Sabe, elas puderam viajar só, jovem, viajar só, que é o sonho, né? E elas gostaram mais de ter viajado com a gente. Não sei se foi pra fazer a média, pra pedir um pix, alguma coisa assim. Mas pra gente é gratificante demais. Eu fico muito feliz. E fiquei muito feliz de vocês terem aceito o convite. Eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui, a sua generosidade em nos convidar de forma muito genuína, porque aconteceu em uma conversa natural, né? Natural, de uma abordagem onde você tranquilamente a gente conversando no restaurante. Então eu acredito muito nessas conexões, e a vocês que estão nos ouvindo, criem mais conexões, estamos dispostos a conexões. Dia das Mães vem aí, a minha conexão está totalmente lá para casa de Moá. Dia dos Namorados também é um ótimo momento de conexões. No seu dia a dia do trabalho, eu sempre usei muito o lado da comida como algo muito prazeroso. Então, aí falo ainda às vezes pra mim, amiga, hoje o trabalho foi tenso. Bora sair pra comer num lugar legal? Ô, amiga, hoje o trabalho foi ótimo. Mas dá um novo gás, sabia? Ô, amigo, o trabalho hoje foi ótimo. Bora sair pra comer num lugar legal? Então, comemorar ou desestressar. Então, convido aos ouvintes da rádio eu adoro a Casa de Moá, eu adoro a Rádio Adoro. Então, eu convido a vocês nessas próximas conexões de vocês nos conhecerem, quem não conhece, repetirem essa conexão com a gente. Obrigada. Show de bola, Pete. Gratidão, João, gratidão, Yuri. Obrigado por ter emprestado seus pais aqui por essas 2 horas aqui com a gente. Foi muito gostoso, muito bom. Gratidão também, Carlos Humberto, Murilo Ramon, Anderson Lima, meu parceiro aqui da Rádio Adoro. Gratidão a todos vocês, gratidão a todos aqueles que apoiam a gente direta ou indiretamente para o crescimento e a sustentação do programa Visão Empreendedora.
Sem mais delongas, desejar para vocês uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária, uma semana de muito crescimento, de muita prosperidade, de muito trabalho, porque lembre-se, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Se você quer alguma coisa, vai lá e faça acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa noite a todos!